Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, salve, salve, muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Caso não seja inscrito, já corre se inscrever aí embaixo, é de graça e você ajuda a fomentar a arte e a cultura, olha que legal. E também ficar por dentro das informações, né? Só ticar aí no sininho para quando sair vídeo novo, toda semana tem vídeo novo, você ser informado, certo? Não esqueça também de nos acompanhar pelas redes sociais, ok? Bom, dito isso, no episódio de hoje, conversamos com o produtor cultural, arte educador e pesquisador de cultura, arte urbana. Ele que é hip hopper, 48 anos, ó, quase que a idade aí do hip hop no mundo. Secretário nacional de organização da Nação Hip Hop Brasil, membro da Universal Zulu Nation, organizador e mestre de cerimônia do projeto cultural Batalha dos Trilhos de Jacareí, conselheiro no Conselho de Políticas Culturais de Jacareí, ocupando a cadeira de Artes e Culturas Urbanas, coordenador da Liga de Batalhas de MCs de São José dos Campos. Ele é um mar de coisas, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Chega mais do Lu Betinho, meu querido. Aí quando o pessoal lê esse currículo, eu falo assim, nossa senhora, por isso que às vezes é muita coisa assim, né? E às vezes chega algumas coisas assim para a gente poder assumir. Eu falei assim, não quero, gente, não dá mais, cheguei no limite, é isso, entendeu? Tô nessas. Ó, a amizade continua, tá? Não, e aí eu coloco assim agora, gente, eu não, ô Betinho, vamos fazer parte do coletivo, vamos fazer parte do não sei o quê. Isso eu não coloquei eu não coloquei a área de carnaval, né? Eu sou Nós vamos diretor falar disso, eu sou diretor de carnaval de uma grande escola, enfim. Então, assim, eu falei, gente, vê o que vocês vão precisar, porque daí eu ajudo sem compromisso, sem estar junto, mas tô junto, entendeu? Aí o E que não aí tiver. o currículo fica assim, né? Ajustável. Você ajusta de acordo. Ah, vai falar de carnaval, ajusta o currículo. Vai falar de Já hip vai, hop, é isso. por aí vai. Mas sabe que, tipo, quando chegou nos 30 ali, 30 anos, né? Falando de idade agora, né? Eu falei, cara, quando eu chegar com 50 eu quero trabalhar só com o que eu construí durante todo esse tempo, né? E não precisou chegar nos 50 assim, eu já tô meio fazendo isso, assim. Nossa, total, e assim, e com uma maestria incrível. Eu queria, inclusive, já abrir aqui os trabalhos, perguntando para você, quando que você foi picada aí pelo bichinho da arte e cultura? É uma herança familiar ou territorial? Como que foi? Conta pra gente. Não, assim, na verdade não é herança, porque, tipo assim, a família aqui é tudo, assim, oriunda de Minas Gerais, então, assim, tudo sertanejo, né? Não tem nada a ver com cultura hip hop nem samba, na verdade. Só que, tipo, depois da separação dos meus pais, a gente fica meio livre para, né, para ir para os lugares, para vir, então, não sei o quê. E aí eu comecei a frequentar muito cedo, que é essa questão do território, dos bairros, né, a cultura bairrista, né? Time de futebol de várzea. Então, o time de futebol tem sempre aquela coisa. Tanto que o meu nome, apelido Betinho, veio por conta do time de futebol, né? Jogava. Eu era muito pequeno, então eu fui jogar no time de principal. Os caras falaram assim: eu falo assim, que tava faltando jogador. Eu falei, pô, o Betinho. Aí ficou Betinho, todo mundo chama o Betinho, aí o apelido veio daí. Mas essa cultura do bairro, né, que daí tem a cultura mesmo, no meu bairro, pra você ter uma ideia, faz parte da cultura esportiva, então quase todos os bairros têm o time de futebol, que fomenta ali, né, o sonho do menino jogar no time principal do bairro, né, ter a escolinha de futebol, então era esse menino, né, e aí é o apelido Betinho por conta disso, e depois com um time de futebol, a gente fez parte de uma ala no desfile de carnaval de uma escola, né? E aí eu me apaixonei. Eu falei assim, cara, olha que legal, né? Tipo, Eu nem sabia o que era, mas tava desfilando com o uniforme do time de futebol.
E aí, olha que legal, né? As pessoas aqui, mas não entendiam nada, sabe o que era enredo, o que era samba, o que era carnaval. A gente estava ali para ajudar a comunidade, na verdade. Olha pra você ver, já estava, né? É, que E aí, loucura. isso foi lá em 90, isso foi em 88 ali, 89. Caramba! E aí, tipo, e aí, né? E é a primeira, eu sempre falo, é a primeira cultura que eu me apaixonei, assim, porque depois eu fiquei sabendo como é que funcionava, assim, cara. É um grande teatro que você tem que pegar uma história, resumir ela num samba de enredo, resumir ela nas alas, nos carros alegóricos e colocar ela para desfilar. E o que é legal nisso tudo? Colocar a comunidade, né? Então, você entendeu? Tipo assim, a tiazinha que não tem essa coisa de não fazer nada com arte, pra tomar dela. Ela vai ser baiana. O marido toca na bateria, os filhos saem ali de quando então, uma família inteira. Então, aqui em Jacareí, a gente tem uma cultura carnavalesca muito forte. Eu me apaixonei, assim, a primeira cultura carnavalesca, né? Tô até hoje, não consigo largar, só fiquei um ano só na arquibancada, depois acabo me entregando, né? Mas aí me apaixonei e hoje não consigo largar, assim, né? E a cultura hip hop, a cultura urbana, né, o movimento negro e cultura hip hop foi a segunda cultura, assim, que eu também que na verdade era uma extensão de estudo, né, assim, Sim. cultura de periferia de comunidade. E aí você começa a entender que a comunidade tem as suas dificuldades, né, racismo, machismo, falta de infraestrutura, não tem moradia, não tem escola, não tem isso, então essas coisas elas vão começando. E aí é legal, porque, tipo assim, eu sempre coloquei, eu já estou emendando uma coisa na outra aqui, viu? É. Eu, com essa coisa de tipo assim, e vocês sabem muito bem disso, tá na periferia, ou você vai ser time futebol, ou vai ser samba, né? E aí eu falei assim, não, eu vou ser isso tudo, mas eu quero ser algo mais, assim, eu quero, tipo, não quero achar que o cara. Eu sempre coloquei que eu não queria assim, o Betinho chegou, o time vai melhorar, tá ligado? Também eu já tive essa fase, mas hoje saio muito cedo do futebol. O Betinho chegou, a roda de samba vai ficar da hora agora. Então eu falei assim, não, mano, não tirando as culturas, mas eu sempre quis ser aquele cara que chegasse, não, mano, Beto, pode ficar tranquilo, o Betinho vai vir aqui, ele vai dar uma estudada, vai criar uma forma, um jeito de resolver isso aqui. Ele sabe qual secretaria que vai, ele sabe quem que pode fazer. Então eu sou esse cara hoje, assim, né? E você Tipo, é muito esse cara. E você é, é o cara que a gente fala também, não, pode ficar tranquilo que o Betinho tá vindo, vai dar tudo certo. mano. Porque E é sobre aí, isso, né? Não tem é, muito como fugir. e aí eu acho, e aí eu coloquei isso como propósito, tá ligado? Falei, não, não quero. Vai ser Betinho Entretenimento? Tem também, mas estamos aqui para resolver as paradas. Legal. Você é metido aí, né, como a gente falou, em inúmeros projetos, né? Porque assim, se a gente for ficar falando aqui, é um programa só para falar dos projetos, e olha lá, né? E aí que vão, desde o hip hop, carnaval, como a gente falou, economia criativa e por aí vai, né? Aliás, eu não sei quando que você dorme, né? Mas enfim. Agora, falando sério, você também é pesquisador autodidata. Quando que você entendeu que você tinha um dom e que ele teria que ser dividido com mais pessoas, né? Aliás, você tem inúmeros filhos aí no hip hop, né? Enfim, especificamente, né? E não só aqui no Vale, mas Brasil afora. Como que é ser esse cara multifacetado, assim, enfim, com a porrada de filho que você chega, aquela molecada toda em cima, né? Então, quando a gente adentra a cultura, a cultura do samba, ela parece que é só festiva, só de entretenimento, mas ela tem um conhecimento específico, né? Pra você ter uma ideia, agora a gente está preparando o enredo de 2024. É um estudo, assim, Sim. são três setores que você tem que estudar pra caramba para colocar um setor, assim, um exemplo. Nós vamos falar do mar ao sertão. Então, do mar ao sertão e acabou o griot. São três histórias numa só. Assim. Então, tem que buscar um conhecimento. Esse conhecimento ele tem que transformar, para você ter uma ideia, minimamente depois em ala, em carro alegórico, né? Quando a gente começa no meu caso, eu tenho TDAH, eu tenho muito mais imperatividade do que déficit de atenção. Eu tenho E aí, hiperatividade também. e essa canalização, ela é aquele monte de coisa. Ou você canaliza, quando eu fiz terapia, isso há 20 anos atrás, e não tinha muito essa coisa que tem hoje, né? O aparato, né? As pessoas, enfim, né? As terapias alternativas, enfim. E aí você tem essa coisa de entender as formas e o jeito, né? Então, quando fala do autoditatismo, que também é
parece que é uma solução, mas ele acaba, para alguns, sendo um problema, né? Porque você aprende muito rápido e com a hiperatividade você perde o gosto muito rápido pelas coisas, né? Então, a busca pelo conhecimento e de repassar ele por uma questão pedagógica, dinâmica e didática, ele passa por esse entendimento. Quando fala do autodidata, no nosso caso, para você ter uma ideia, né? Quando a gente opta pelas culturas de periferia e as culturas populares, não tem muita coisa assim, não dá para conversar com qualquer um, né? Então a gente vai conversar com os que estão mais próximos, assim, de entender o que, que é, um exemplo. O que, que são os 5 elementos da cultura hip hop? Mano, não é, acaba sendo, pra você ter uma ideia, criar uma dinâmica didática para entender como é que a gente vai passar para esses meninos, né? Ó, para você ter uma ideia, eu estava vendo isso essa semana. Assim, eu acabei sendo uma pessoa, respondendo até essa pergunta, de ser importante nas fases, em várias fases. Que nem para você ter uma ideia, né? Você vai lembrar, 2008, só para quem tem um dom, nós fizemos 3 dias de evento, e esses 3 dias de evento marcou uma nova etapa, para você ter uma ideia, não só para o rap, né? Para o grafite, né? Dali estava, ali estava o Vespa, ali estava o Fred, ali estava o Du, ali estava o Zelito, ali estava você, ali estava o Tainan, ali estava a Preta Ari. Então, olha para você ver, aquela geração, ela deu conta de, olha o tanto de tempo que, né? E aí, depois disso, eu falei assim, cara, eu tenho que ter um outro marco na história para a gente poder criar outras pessoas. Aí veio, tipo, Batalha dos Trilhos, né? Batalha dos Trilhos. Ai, Batalha dos Trilhos. Betinho, vamos rodar um videozinho para o pessoal que está em casa e a gente entra na Batalha dos Trilhos, você fala um pouco mais, que eu acho que é importante a gente adentrar esse assunto, porque Batalha dos Trilhos não é só um marco, Batalha dos Trilhos é atemporal, é eterno, eu quero falar sobre isso. Roda pra gente, produção. Moleque, ao vivo sem playback, não play na track. Eu sou do bom e velho rap, ali no Paraíba é o CEP. Meu coração não bate, o armado vai pro back. Moleque, ao vivo sem playback, não play na track. Eu sou do bom e velho rap, ali no Paraíba é o CEP. Meu coração não bate, o armado vai pro back. O rap pra mim, mano, é mais isso mesmo, tá ligado? É um bagulho da hora, mano, de felicidade, assim, alegria, tá ligado? Contagia todo mundo. Gosto pra caramba de ter aqui na minha cidade, tá ligado? Parceiro, eu vou falar, agora você que errou, não adianta mais falar. Eu vou chegar, parceiro, e é rapidinho, presta atenção, você me atropala, mas... É isso mesmo, só nas palavras. Sua rima é tão mal que sua mente pega e trava. Eu vou zoando, né, mano, agora não para. E cê já tá ligado, né, mano, que nós dispara. Dispara mesmo, eu que vou disparar. Vou acabar com a sua cara, com as minhas rimas, rapá. Eu travei, parceiro, mas agora eu vou continuar. Vou virar essa sua bunda e daqui chutar. Fica ligado, meu parceiro, que agora vou detonar. Vaza daqui, Cauãozinho, você não manda nada, rapá. Aí cê já tá ligado, você não é meu fã. Meu nome não é Cauãozinho, respeita porque meu nome é Cauã. Aí pode crer, cê já te juro. Quem que é você pra querer mudar o meu vulgo? A cultura é isso, mano. É energia, é mensagem, tá ligado? O tempo que você de repente estaria desperdiçando em outro lugar, você tá aqui absorvendo, né? É movimento de rua, feito com responsabilidade, alimentando coisas boas, chegar aqui, fazer a nossa rima, apresentar as nossas músicas. É pra isso que a gente tá nessa fita. Hip hop é real, é grafite, é break, é MC, é DJ, é skate, é cultura africana, é tudo isso. É infinito, é cósmico. Esse é o hip hop. Batida no tio Rato, hein? Ramelar não, tchê, né, tô de olho, hein? É proibido ramelar, irmão, proibido. Responsabilidade na caneta, né, feio? Assim que eu aprendi, tá ligado? Quantas madrugadas viradas fazendo rap? Quantos mil moleque de cap que escuta rap? Quantas meninas hoje em dia já é fã de rap? Ramela não, seja digno do rap. Muito bom. E aí, fala pra gente, né? A Batalha dos Trilhos. E aí você então foi isso. Você falou, cara, quero fazer uma coisa. E aí? Quero fazer uma coisa para assim, porque acontece, a juventude, no nosso caso, nós já fomos jovens, né? Então a gente perde muito rápido. Eu sou ainda. A gente perde muito rápido a vontade pelas coisas. E se você não tem esse aparato, para você ter uma ideia, dessas pessoas ligarem para isso na sua transição de adolescência para adulto, isso se perde, porque nem eu tenho uma memória
nostálgica da minha infância e da minha adolescência, porque eu fui para discoteca, tive grupo de dança, tive várias amizades que queira ou não queira, tive uma vivência cultural e artística. Sim. Quando a gente chega na Batalha dos Trilhos, pra você ter uma ideia, e esse vídeo é 14ª edição da Batalha dos Trilhos, né? Aí chega na Batalha dos Trilhos, pra você ter uma ideia, já emendando na Batalha dos Trilhos, aí eu tinha dois desafios. O primeiro desafio, ele era criar novas pessoas para poder fazer cultura e arte, principalmente em Jacareí, né? E chamar todo mundo que a gente conhecia. E tinha um agrupamento de 450 a 1.200 jovens que se encontrava toda sexta-feira, e aí tinha droga, aí tinha a polícia que, parafraseando a funkeira aqui, era tiro, porrada e bomba. Então, então a gente fez uma pesquisa de entender como é que o tráfico, né? Então, e essa juventude que eu lembro de uma coisa que me marcou, os LGBTs que IAP+, não podia frequentar aquele espaço. Imagine, um adolescente ou uma adolescente sendo hostilizado, para você ter uma ideia, né, com agressão e homofobia num espaço desse, um jovem que nem ainda entendeu qual que é o seu gênero e não pode frequentar os espaços. E o espaço público aberto a todos, né? Tipo, como assim? Então, mas aí acontece, aí no dia 8 de abril de 2016, depois de uma pesquisa, de entender de onde que essas pessoas vinham, né? Que na verdade o centro da cidade, para a gente, periférico, sempre foi status, né? Vestir a sua melhor roupa para ir para o centro da cidade, né? Sim. Aí em São José, no caso, era o shopping, né? O centro da cidade nunca, mas era um shopping, assim, né? E aí, no dia 8 de abril de 2016, a gente faz a primeira Batalha dos Trilhos. Era para ter 4 edições só, que era o que dinheiro dava. Eu morava em Guarulhos nessa época aí, né? Eu coordenava a Casa de Próprio Guarulhos lá. E aí eu falei assim, aí quando terminou, e era uma matéria, depois até te mando para você dar uma olhada. E aí o que me chocou, assim, foi uma matéria de uma emissora, que eu não vou falar o nome, que fez uma reportagem falando um monte, assim, do agrupamento de jovens, cheio de droga, falando horrível, assim, né? Enfim, isso me incomodou, porque eu falei, cara, não é isso não, gente, cara, porque aqui, como aí em São José, em todas as cidades, sempre teve o agrupamento de jovens, tanto que a gente foi pesquisar o rolezinho aqui em Jacareí desde 1950, que era no trem. Então, sempre teve assim, uma movimentação de uma juventude, sempre teve rolezinho, porém, em época diferente, de um jeito diferente. Mas só que sempre as drogas, né, as drogas, tanto pesadas e as mais leves, as bebidas alcoólicas, as tribos diferentes sempre se encontraram no mesmo lugar, assim, né? Enfim. E aí era para ter 4 edições só em abril. E aí, quando terminou, daí você via na cara dos meninos, ó, gente, agora não vai ter mais. Eu falei, gente, eu não posso mudar a minha vida de novo por causa disso, que eu tô bem lá em São Paulo, não sei o quê. Lembra? Até a gente produziu um evento que vocês foram cantar, enfim, né? Eu tava bem assim, né? Enfim. Mas eu falei, não, vou voltar. Aí, tipo, venceu o meu contrato, eu falei assim, não vou renovar, e voltei para cá para tocar a Batalha dos Trilhos. E aí, nos 2 primeiros anos, a gente colocou como meta, daqui a um ano a gente já tinha que ver os LGBTs que ia mais ali naquele espaço, e era porque ele era semanal, então as coisas eram muito truculentas, né? Acontecia coisas rápidas demais. Mas enfim, mas aí venceu, né? Foram 139 edições, 3 prêmios por Juntos pela Cultura, e ela oxigenou a arte urbana aqui em Jacareí. A cadeira de arte urbana hoje no Conselho Municipal de Cultura foi por conta da Batalha dos Trilhos, né? No qual eu ocupo. E o tanto de artistas que a gente tem hoje. Hoje mesmo eu sei que esse programa não vai passar hoje, mas já está de deixar registrado aqui. Hoje eu tenho orgulho de ter o primeiro pré-lançamento do EP do Betel, na Sara Amaro Lago, né? O menino que nasceu na Batalha dos Trilhos. Olha que legal. Então, eu vi isso, eu tô super feliz, assim, emocionada. E é legal que, tipo assim, com outros garotos também, que são, né, eu vi o W5 Sim, o W5, do funk, enfim, o Ramalho. Do Ramalho, né? Então, você ver essa molecada aprendendo a se articular e indo mesmo para as cabeças, assim, né? Tipo, foi um processo formativo, né, Betinho? Então, isso que eu tô falando para você, assim, vendo lá em 2018, a gente teve o Santos Estado, mas 2018, como é que renova a cena, né?
Sim. E aí, como é que renova a cena e como é que nós, pra você ter uma ideia, estamos na cena, mas repassando, pra você ter uma ideia, porque assim, muitos acham que a cena começou com eles. Eu falei, não, gente, parou, vem cá, senta aqui, a cena não começou com você, teve outras Sim. pessoas que veio lá atrás, né, e minimamente. Então, a gente ser detentores dessa cronologia histórica é importante para que os mais novos sabem que eles só estão segurando o bastão de quem veio lá de trás, entendeu? Exatamente, e é isso. E para a gente poder construir o futuro, a gente tem que visitar o passado, né? Sim, A gente sim. tem que organizar o presente. Então, isso, inclusive, é uma filosofia preta, assim, bem importante. Yes. Bom, eu queria lembrar vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Que vocês sintonizam conosco aqui pelo canal do YouTube Rádio CT. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais para se conectar conosco, para ficar por dentro do conteúdo em primeira mão, né? Enfim, ficar sabendo de tudo. E também não esqueçam de se conectar, né, às redes sociais do nosso convidado, Betinho Zulu, que a produção está deixando aqui, ó, no rodapé, e está deixando também na descrição desse vídeo. Então, acabando aqui, só correr lá, ticar no link, vocês vão migrar para lá e vai ficar conectadinho com ele também, e com um monte de projeto que ele faz parte, desde a Batalha dos Trilhos, enfim, Liga de MCs, enfim, por aí vai. Betinho, eu queria, inclusive, que você falasse um pouquinho agora da Liga. Bom, antes da gente entrar na Liga de MC, rapidamente, né? Não sei, queria que você falasse pra gente, assim, você pretende retomar a Batalha dos Trilhos? Não combinei com ele, gente, de perguntar isso, mas assim, eu acho que é a pergunta que não cala para todos. Então, eu venho refletindo, porque assim, a gente fez quando eu falo da Batalha do Estreito, até me emociona. A gente fez a inscrição no CPBMC, que é o Circuito Paulista de Batalha de MC, que a batalha tem que fazer uma seletiva, né? Só que acontece, né? Quando a gente fez um cardzinho dizendo assim, por que você precisa voltar com a Batalha do Estreito? É muito gostoso você ler os comentários da galera, né? Dos meninos. Eu já sabia mais ou menos, assim, né? E ela vai voltar sim, né? Eu só não sei ainda como no segundo semestre, assim, vou ter que voltar esse mês até no outro por causa do. Mas eu não sei como que a gente, assim, como é que vai ser, se vai ser, eu acho que inicialmente vai ser mensal, a gente fazia de 15 dias, mas por quê? Porque a gente tinha dado pausa com a Batalha dos Trilhos por conta que ela já tinha dado conta daqueles meninos que estavam, daquilo que a gente pautou como demandas, né? Uhum. E depois da pandemia, Meire, as coisas mudaram tudo, que nem que eu falei, né? Criou-se muitas interações no território, nos bairros, pra você ter uma ideia. Teve muita criação de entretenimento, que nem lá criou as adegas, os bares, né? E as pessoas ficaram muito tempo no território. Então, elas não vêm mais para o centro da cidade. Então, eu falei assim, cara, vamos dar um pause até ele sentir de novo essa ideia de vir para o centro da cidade, porque a Batalha dos Trilhos, eu faço no centro da cidade porque ela dá conta de todo mundo minimamente, né? Sim. Por mais que a gente tenha mais 2 batalhas aqui, mas elas estão paradas porque é os meninos que organizam. Um foi fazer faculdade, o outro trabalha na Baixada Santista, enfim. Então, ela dá conta desse encontro, dessa juventude, que a gente cria um palco, eles se expressam e se encontram ali, né? Sendo o público, sendo os protagonistas do rolê, né? Então, ela vai voltar tô criando um outro propósito, porque se o propósito não... O propósito da primeira etapa, ela já foi concluída. Então, eu preciso agora desse segundo propósito para poder voltar. E já estamos aqui rascunhando várias coisas aqui. Que demais! Ai, amei saber disso. E é isso, você é o cara dos propósitos. E aí, falando em propósito, conta pra gente o seu propósito, a sua relação aí, né? Como que aconteceu a Liga de Batalhas de São José? Hoje vamos ver quem é que vai morrer.
batalha eu faço que o freestyle é bem-vindo. Só que eu não vou vir aqui falar de política, então faz o L porque o freestyle saiu lindo. Saiu lindo, você quer falar de política, você não quer ser politizado no bagulho. Você não entendeu o que é o hip hop. A gente é política, a gente já tá bem junto. Eu não faço, só que eu faço verso bom. E de verdade agora eu tenho a construção. Eu não sou de direita, eu faço rap bom. Só que nessa batalha eu tenho minha dicção. Barulho pro primeiro round. Vamos pro alto! É DJ Xalão! Solta o beat! Então, a Liga, na verdade, a gente já tinha estudado uma forma, para você ter uma ideia, como tem o Circuito Paulista de Batalha de MC, o que é o circuito? O circuito pega todas as batalhas do estado de São Paulo, divide em 8 regiões, cada região tem que mandar 2 MCs, fazer um regional na sua região e mandar 2 MCs para o estadual. Quem ganha o estadual vai para o nacional, que é o Duelo dos MCs em novembro. Então, tudo isso, para você ter uma ideia, esse ano são 182 batalhas no estado de São Paulo. Isso dividido em 8 regiões, né? Só no estado de São Paulo, né? Só no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo. E está tendo seletivos no Brasil inteiro. E aí acontece, a gente cuida da região 7, que é a região Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. A gente cuida assim, a gente minimamente, a gente é parceiro do CPBMC, que a gente fica olhando as batalhas, olhando assim, o tipo de organização, a forma que conduz, se aquela coisa que a gente fez, se teve lá já alguma ocorrência de racismo, de machismo, né? Para que, de fato, na hora de tomar essa decisão da batalha que pode participar desse rolê, ela é uma batalha íntegra, né? Que tem lá minimamente um tipo de organização, um organizador, uma pessoa que registra, né? Enfim. E aí acontece, aí o que eu identificou desses 2 últimos anos, até um ano antes da pandemia e depois da pandemia, né? Que os MCs, eles são motivados pelo CPBMC, quando tem um regional na localidade, acaba o regional, todo mundo se motiva, o MC não quer mais saber, o MC fica não sei o quê, e não sei o quê, e aí eu falei assim, não. Aí eu falei assim, não, então beleza, vamos montar uma liga de batalhas de MCs, que a gente oxigena essa motivação desses meninos, porque se ele ficar frustrado que ele não classificou no regional para o estadual, mas tem a liga, né? Então a liga, quando acontece, a gente fez a primeira experimentação ano passado em parceria com a Fundação Cultural, foi muito legal, porque a gente chamou 4 batalhas convidadas e a final foi no Cine Santana, montou uma estrutura lá fora e tal, o Pocket Show foi da Aura. Então, ela tem um viés que não é só batalha de MC. Então, ela foi criada para oxigenar o conhecimento dos elementos da cultura hip hop. Então, sempre vai ter alguém grafitando, sempre vai ter um pocket show de alguém, Isso sempre é vai ter incrível. né, minimamente ali uma configuração de hip hop, né? E aí, quando aí fizemos uma experimentação ano passado junto com a Fundação, foi legal, né? Os feedback, a avaliação, né? Junto, tanto eu como a Fundação Cultural, e a motivação dos meninos do território, porque assim, quando tem a liga, os meninos já começam, entendeu? E aí qual é a responsabilidade minha, né? De criar essa interação, porque as seletivas, eles que cuidam do território. Então, aí em São José tem 8 batalhas que participam da liga, nos territórios, norte, sul, leste, oeste. E aí, nessa segunda, o que a gente fez? Ao invés de mandar para um lugar já da Fundação Cultural, um centro cultural, a gente falou, vamos mandar para o território, que é um outro desafio. Aquilo que você fez o Pocket Show, aquilo que você viu, aquilo é 2 meses de indo lá, conversando com os meninos, trocando ideia, fazendo uma coisa que eu gosto muito, né? Deixando eles serem protagonistas. Por mais que eu tô ali, né? Os 2 MCs que estavam, né? Porque eu coloco junto, que você vê que eu fiquei só na coordenação, a Rafa, o Jeff, que é do território, que é importante, né? A banca de DJs lá, minimamente, Nossa, né? Tyler Vespa grafitando, e o Vespa e a Tyra. Então, assim, quando a gente fez isso, eu falei, os meninos só vão entender na ação, porque se eu falar, ninguém entende. Então, e aí eu fiquei como mestre de cerimônia só para na hora da intervenção de falar as coisas importantes, né? E ensinando eles ali, né? Essa nova safra. Assim, não, Tyler, vem aqui falar, Tyler. Não quero. É importante você falar, Tyler. Eles precisam ver a sua cara. Porque, minimamente, quando esse menino olhar para você no centro da cidade, qualquer outro lugar que tá, ele vai falar assim, olha lá a menina que estava lá fazendo desenho. Olha lá a menina que fez o Pocket Show, entendeu? Sim. Então, colocar a cara é importante, né?
e aí a gente falou assim, então vamos fazer no território, mas aí é aquela coisa, no território, aí tem as tratativas, né? Que daí você sabe como é que funciona a Aham. tratativa do território, porque vai ter gente que não é daqui, como chega, como é que faz, e aí a criação da estrutura, põe a tenda, e se não tivesse a tenda, não teria mais o evento por Nó, causa da chuva. choveu pra caramba. E foi lindo o evento com chuva, com tudo. É, Nossa, então a sensacional. liga hoje ela teve essa final agora em junho, aí vai ter outra em maio, aí vai ter outra final em julho, outra final em setembro e a maior em novembro, que daí a gente faz a final da liga junto com as batalhas e tal e comemora os 50 anos do hip hop e 40 aí de hip hop em São José, né, com outras com a programação, é claro, com a programação com parte de algumas pessoas que foram importantes no hip hop da cidade de São José. Nessa construção. Muito legal. E é bacana falar sobre isso para quem está em casa nos assistindo, né? Que nós estamos em ano de aniversário de cinquentenário, né? O hip hop no mundo está completando aí 50 anos e o Betinho está envolvido aí nas questões Eu não coloquei do isso, né? cinquentenário também. Quem é desses? Então, hoje eu fiquei o dia inteiro, a manhã inteira, minimamente ali, dizendo, estudando o que era, o que é ponto de memória, que é um lance legal, depois eu vou até te passar. Então, e é muito gostoso, né? Comemorar 50 anos de uma cultura que a gente escolheu para estar na nossa vida no dia a dia, né? Um exemplo, pra você ter uma ideia, quando você olha atrás da sua parede, e eu olho atrás da minha parede, tem trabalhos, para você ter uma ideia, de pessoas que foram criados com a gente, que a gente conhece, que a gente sabe do talento, que está junto com a gente. Ó, o projeto tem dinheiro, vamos, vamos. O projeto não tem dinheiro, vamos também junto. Né? Então, essa magia que a cultura hip hop pica todo mundo é inacreditável, assim, né? Você vê, É a gente sentiu, transformador. a final da liga era fazer os meninos sentir isso, sabe? Sentir a cultura, assim, né? E aí eu aprendi a fazer isso, para você ter uma ideia, e aí é uma questão de espiritualidade, mas outra hora eu te conto, mas assim, se você consegue colocar as pessoas certas no lugar certo, você contagia. Então, a sua presença da Salles, da Tayla, do Vespa, daquela banca de DJ minha, da Rafa, do Jeff, e de todas aquelas pessoas, cria um ambiente, para você ter uma ideia, que para dar ruim é muito difícil. É muito difícil, é. Tanto é que não deu ruim nem com chuva, né? Nem na chuva. Nem na chuva não deu ruim. Ô, Betinho, nós estamos caminhando aqui, infelizmente, para o final, mas eu quero muito que você fale. Eu quero já deixar o programa de portas abertas para você voltar. Eu estou tentando trazer o Betinho faz tempo, gente, mas a agenda desse homem é difícil, né? Então, assim, tem que ter toda uma questão. Vocês estão vendo aqui, e a gente falou, como diz ele mesmo, minimamente de A gente pincelou, na verdade. de todas as questões aí, né? E até porque, né, vou entrar nesse assunto agora, eu queria que você falasse sobre isso. A gente está vindo aí desse pós-apocalipse, né? Desse pós-pandemia, pós-governo fascista, né? Enfim, agora com a retomada, tanto nas questões da saúde, né, da pandemia, mas também a retomada de um governo, né, que também para a gente tem esse quê, né, esse lugar de esperança, né? E eu queria que você falasse qual que é as suas expectativas nesse sentido aí, futuras dentro desse sentido, né? E aí, se tiver o que você tiver para trazer de contribuição, traz mesmo, porque eu acho que é sobre isso. Você já falou bastante coisa, inclusive, da própria liga que está acontecendo até novembro aí. Tem o ano do, né, o aniversário do hip hop, é o cinquentenário, que também vai ter atividades aí Brasil afora, mundo afora, na verdade, né? E a gente está conectado também, porque também no Brasil comemora-se também, né? Acho que 40 e poucos anos, 40. né? E 40, mas eu acho que tem uma galera que até se marcar tem um pouquinho mais aí, né? Enfim. E aí, como é que tá as expectativas? Então, só rapidinho, 40, Meire, mas assim, o que a gente está orientando as pessoas, até fica aqui título de organizar mesmo, você que está assistindo e tal, que é, de fato, comemorar e fazer o possível para comemorar o hip hop da sua cidade.
porque 50 anos data 50 anos por conta do 11 de agosto, que é a primeira festa Sim. que configura a presença das expressões da cultura, que é no 11 de agosto, que a Sindicamp organizou junto com o CUREX. Correct. E aí depois teve o 12 de novembro, que é a sistematização da cultura nos seus elementos, o break, o grafite, o MC, DJ, que foi a fundação da Universal Zone Leste pelo África Bambata, né? Então, as festividades, para você ter uma ideia, e aí é uma coisa, já entrando nessa coisa, né? O presidente Lula, ele vai assinar o decreto no dia 12, a previsão é no dia 11 de agosto, que data os 50 anos, né? Então, do dia 11 de agosto, nós vamos com festividade, através desse decreto, até o dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, nós vamos ter de agosto até dezembro comemorar. Então, as cidades, a gente está ajudando muitas cidades aqui a criar um calendário para que você minimamente comemore essa data aí na sua cidade, assim, né? Faça uma premiação para as pessoas que forem importantes na cultura hip hop, faça uma semana de hip hop, movimente os coletivos, as crios de break, a galera do grafite, faz mural de grafite. Então, assim, essa já é a perspectiva, para você ter uma ideia, que no governo passado, eu não gosto de falar do nome, e nem, mas no governo Atrai passado, coisa ruim. nós ficamos 6 anos, para você ter uma ideia, sem essa motivação, sem essa... Sim. 6 anos, assim, né? Uma coisa até angustiante de falar. Imagine nós da cultura hip hop, que já sofria essa coisa do preconceito, né? Dessa coisa das pessoas não entenderem ela como cultura. Imagine as culturas populares, né? Os trabalhadores de culturas no sentido geral, o que passou, né? E aí, não só no governo, como na pandemia, né? Então, assim, olha... Então, a expectativa nossa, nós somos os fomentadores de cultura, que são aquelas pessoas que o menino vem falando um monte de novo, fala assim, calma aí, vamos falar sistematizado agora, porque nós era essas pessoas também, né? Então vamos falar sistematizado agora, calma aí, vamos fazer um indicativo, um objetivo, a gente sabe fazer planilha agora. Uma sinopse. A gente sabe fazer uma sinopse, então, mano, eu também não sabia, então senta aqui. Então somos essas pessoas da paciência hoje, né? Então a perspectiva para que... Tanto é que eu estou fazendo o seguinte, eu estou me preparando para 2024. Mesmo tendo a lei, a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc II, mas em 2024 já estou fazendo um calendário de coisas que a gente quer fazer de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, mas que a gente tenha uma perspectiva para fomentar não só a arte, cultura e educação, mas também oxigenar esses trabalhadores que ficou muito tempo sem motivação monetária, tá ligado? Então, eu acredito que esses 3 anos e meio do governo vão dar para nós aquilo que vão dar muito mais frutos para nós das decepções que a gente teve nesses últimos 6, né? Então, para mim, a perspectiva é, de fato, a gente chegar em 2024, para você ter uma ideia, e olhar para trás, a gente falou, caramba, né? Eu tô pensando assim, né? Eu fiz tudo aquilo que eu planejei lá no final de 2023, no segundo semestre de 2023, e a gente, né, comemorar e tal, porque esse ano ainda tá meio, a gente tá ainda meio, né, de entender como é que as coisas vão funcionar, né? Mas é isso, assim, eu tô super animado, motivado para que a gente também possa ter aí, né, a multiplicação desses meninos que estão vindo agora, que precisa muito de nós, entendeu? Exatamente. Acho que é isso, né? É a expectativa atrelada também ao trabalho duro, que é isso que a gente está fazendo, né? De virar, de às vezes não dormir, de ficar desesperado, de dar ansiedade, dar aquele pico de loucura, porque é sobre isso mesmo, porque a gente quer dar conta também desses 6 anos, né? Porque quando a gente fala 6 anos, a gente está falando desde o golpe, então já é uma coisa que veio vindo, né? De lá até esse último governo e tal, enfim. E a gente ainda está vivendo muitas das coisas que foi fruto do governo passado, a gente ainda vai viver, né? Então tem isso também, né? A gente tem essas... E aí que tá, Maria, porque ó, o menino que lá em 2016, o menino que hoje está nas batalhas comigo, era o menino que ficava deitado no sofá, que a mãe não deixava sair. E o irmão dele, que frequentava a batalha, hoje já está na faculdade, já tem família. Tá casando, sei lá. A geração, né? Ele olha para mim e fala assim, puta, Betinho, você tá nessa ainda? Eu falei, mano, tô fazendo o que eu já fazia antes, quando seu irmão tava no sofá, que a sua mãe não deixava sair. Né? Então. E é muito legal, porque são gerações que vai passando, né? Hoje a gente tem a Camille, né? Camille, que é filha do Rony, que né, comunga com a gente desde sempre. A Morgue, por aí vai. Uma galera. As meninas mesmo, Aura, enfim. Sim, a Jaine, vocês toda. aí,
o Triluna, né? O pessoal que passou É. pela Batalha dos Trilhos, o Ilê das Pretas, a Bruna que fotografa hoje, né? Bruna, E eu não posso nem incrível. pensar em chamar outra pessoa para fotografar. Eu amo isso, assim, é incrível. Bom, gente, eu só posso agradecer e fazer votos assim que a gente trabalhe bastante mesmo, mas que a gente também consiga viver os frutos desses trabalhos, dessas sementes que estão sendo plantadas, né? Porque é sobre isso, é um trabalho, né? E reverbera e ele faz diferença, ele transforma a vida de pessoas e não quer dizer que a pessoa ela vai ser um hip hopper, ela vai dançar, ela vai cantar e etc. Não, a gente está falando de construção, a gente está falando de formação enquanto indivíduo, né? Então a pessoa depois pode ser um médico, ela pode ser um advogado, não importa, mas os princípios, os ensinamentos que ela vai adquirir aqui é para uma vida inteira, né? Eu acho que é sobre isso, né, Betinho? Betinho, Sim. quero te agradecer e faça as considerações finais, meu amigo, infelizmente. Eu vou mandar uma rima aqui. O sonho dos meninos. 40 segundos. O sonho dos meninos. Eu vou mandar uma rima quando eu falo que eu vou mandar. Não, eu queria agradecer o convite, Miri, né? Não só por você, mas também saber do trabalho que o sindicato faz, né? Eu tenho uma trilogia quando era o Rafa, né? Lembra? Vocês foram também, né? Isso é uma extensão daquilo, né? Na verdade, né? E agradeço, né? Acho que esse é um espaço importante para que não só fomentar a cultura, mas também trazer outras pessoas de outras culturas, né? E agradecer a você também, né? Assim, não só pelo convite aqui, mas pela parceria que, olha, se a gente for contar quantas coisas que a gente já fez, né? Mas, enfim. Não vamos contar, porque o povo vai contar aos anos. Mas eu agradeço, né? Assim, o convite. Eu acho que é importante essa reflexão que a gente faz, né? Da cultura enquanto repassar para as novas gerações, porque isso que me oxigena também, porque às vezes lá atrás, né, eu já chegar no domingo à noite, quantas vezes que nós fizemos isso, né, ele fala assim, eu não quero mais saber disso, não quero mais saber. Hoje eu não sinto mais isso, hoje eu fico tranquilo, durmo, porque eu sei que hoje teve essa dificuldade, mas amanhã nós vamos estar juntos. Então, eu quero estar, né, Betinho? Obrigado, né? E vamos voltar outras vezes aqui. Sabe o que eu quero trazer? A gente chamar um organizador de cada batalha para a gente fazer uma troca de ideia, assim, todo mundo junto, para eles falar um pouco do que eles fazem no território, que daí começa a justificar um pouco do que é a Liga, entendeu? O que a Liga motiva. Então é isso. Obrigado, Meri. Com certeza vão ter outras vezes. Com certeza. Quero agradecer também, desejar vida longa a todos os projetos. Quero agradecer vocês que estão aí do outro lado da telinha também, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Multiplique, mande esse vídeo para mais pessoas, compartilhe, né, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Lembrando, toda semana tem conteúdo novo aqui. Não esqueça de seguir as redes sociais da rádio, né, mas também do nosso companheiro Betinho Zulu, né, dos projetos a qual ele integra, porque é tudo feito com muito sangue e suor, assim, muito coração mesmo, né? Então, que a gente possa fazer reverberar, certo? Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Continue nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Eu vejo vocês no próximo episódio e eu vejo você, Betinho, por aí. Sempre. É nóis!